Graça e paz, amada igreja. Amém. É bom estar aqui, verdade? Quando você chega aqui, você se sente bem? Sim. Gosta de estar aqui? Sim. Deve haver um motivo, né? Não é verdade? É porque aqui está o Senhor. Aleluia. Não se trata apenas de comunhão de pessoas, aleluia. Trata-se principalmente de um encontro com Deus, encontrar Ele na sua casa. Isso é maravilhoso. Abre aí sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 10. Glória a Deus. Cadê a fotógrafo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 10 de Romanos, já encontraram? Amém. Versículo 10. Versículo 9. A saber, isso é não apenas uma informação. Vamos ver diante. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Digam graças a Deus. Pai, em nome do Senhor, o Senhor tem trabalhado em nosso favor, principalmente para nos convencer dia por dia a essa verdade. Meu Senhor, estamos aqui mais uma vez para entregar aquilo que trouxemos para Ti e também para receber do Senhor, para a glória do Teu nome. Digam amém. Amém. Pode se sentar, aleluia. Nós vamos tratar dessa didática, essa é uma didática hoje muito maravilhosa. Glória a Deus. Se com tua boca confessares o Senhor Jesus, fazer essa declaração, declarar o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. É muito simples e muito prático, não é verdade? E eu pergunto, você crê assim? Sim. Você crê pelo fato de fazer esse reconhecimento, essa declaração, acreditando nessa verdade, você é salvo? Você acredita? Sim. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aleluia, glória a Deus. É muito simples, né, irmãos? Crer e ser salvo. Aleluia. Porém, diga porém. Diga assim: Deus confiou a minha vida a mim. Deus confiou. Que vida que Deus confiou a você? Vida de um salvo. Aqui tem pessoas que aceitaram Jesus em tempos diferentes, em datas diferentes. Aleluia. Aceitaram em tempos e datas diferentes. Todas as pessoas que aceitaram declararam: eu aceito Jesus como Salvador e Senhor da minha vida. Isso porque com a boca você confessa e com o coração você crê que Ele morreu e ressuscitou do morto. Então você é salvo. Diga: eu sou salvo. Porém, tenho que viver
a vida de um salvo. Aleluia. E a vida de um salvo é uma vida cheia de promessas. Aleluia. Cheia de promessas. Louvado seja Deus. E uma das promessas que nos chama muita atenção, pelo menos deveria nos chamar a atenção, é esta: Jesus veio para que eu tenha vida e vida com abundância. Amém? Amém. Você crê nessa promessa que Jesus veio para a sua vida, para que você tenha uma vida abundante? Sim. Agora, peraí, vida abundante é a vida de um salvo. E você tem buscado viver a vida de um salvo, essa vida abundante? Sim. Aleluia. Tem buscado viver a vida de um salvo, essa vida abundante que Deus promete? Nessa didática de hoje, nós vamos aprender algo muito importante, irmão. Porque algumas pessoas não são bem-sucedidas como salvos. Não são bem-sucedidos como salvo. Ele é salvo, mas tem uma dificuldade de superar certas coisas, tem uma dificuldade de vencer lutas, tem uma dificuldade de receber uma renovação. Salvo, diga salvo. Sem vigor para lutar e vencer. Glória a Deus. Se você encontrar pessoas que se desviou, esmoreceu da fé, e se você perguntar por que você se desviou, certamente você vai ouvir dizer: não, eu não me desviei, eu deixei de ir para a igreja, mas eu continuo crendo, eu continuo orando. Aleluia. Então, essa pessoa normalmente ela vai dizer isso, ou então vai dizer: não, eu saí da igreja por causa disso. Geralmente são lutas, são processos que a pessoa não superou. Aí, como não superou, Jesus não estava tendo resultado na vida da pessoa. E quando não se tem resultado, não adianta. Não adianta, a pessoa percebe logo: não adianta, não estou tendo resultado. Porque está escrito, quando a promessa ela é demorada, esfraquece até os ossos. E a pessoa é salva, aceita, e não se cumpre na vida dela. E ela espera, e ela ora, e ela peleja, e nada de se cumprir. Então ela deixa de acreditar que ela é uma salva, em vez de lutar para se encaixar numa vida salva, na vida de um salvo, a vida que tem a promessa de vida abundante. Está entendendo, igreja? Sim. Pois aplauda Jesus enquanto eu tomo um gole da água. Isso porque, irmão, quando nós, como salvo que aceitou Jesus, não estamos vivendo a vida de um salvo, nós temos uma mente que não está sendo renovada. E aí é que está a questão. Alguns teve mudança de mente, mas não houve a renovação. E a vida de um salvo abundante só cabe na mente de mente renovada. Não pode ser apenas mudada. Eu mudei, eu era da religião, então aceitei Jesus, estou no processo, não deu certo, desisti. Mente mudada e não renovada.
E dá uma influência muito grande para essas pessoas, o ciclo de pessoas que vivem com ela. E você já percebeu que no meio da sua vida, no meio do seu ciclo de pessoas, a maioria das pessoas não aceitaram Jesus como Salvador, não crê como crente, não tem a fé de crente e não aceita os conceitos de uma vida cristã. Você já percebeu que sempre a pessoa está lutando contra a sua crença? E quando você não tem a mente renovada, porque eles não têm mente nem mudada, quanto mais renovada, então eles relutam. Primeiramente ele diz, acontece muito assim, quando a gente se converte, as pessoas chegam na casa de todas e saem para o culto. Ora, eu vim lhe visitar, na hora de ir para o culto. E quando não tem a mente, só tem a mente mudada, aí vai dizer assim, então eu já fui o culto segunda, eu fui o culto quarta, não tem problema não, outro dia eu vou, aí atende a pessoa. Se tiver a mente renovada, diz, não, me desculpe, mas o meu compromisso a essa hora é com o Senhor. E vai. Porque essa pessoa que diz, eu vim lhe visitar, essa pessoa não é uma pessoa de um ciclo seu, que você consiga trazer para a igreja. Mas ela tenta influenciar a sua vida para que você não venha. Esse é o mundo que nós vivemos. É por isso que o Senhor diz que nós somos lançados como ovelha em meio de lobos. A pessoa que concorda com o crente nos seus assuntos cristãos, ele concorda na sua presença pela consideração, pela amizade. Mas ela comenta, fulano agora e fulano agora é religioso, só quer ver dentro da igreja, só quer ver socado na igreja, tudo para ele é a igreja, tudo para ele é o pastor, tudo para ele é música evangélica. A gente anda com ele, só sabe botar música evangélica, a gente querendo um forrozinho. Quando você não tem a mente mudada, transformada, renovada, aí você deixa se levar, eu vou agradar. Agora veja se essa pessoa com essa mente velha procura lhe agradar naquilo que Deus lhe chamou para você viver como uma vida salva. Aleluia. Então essa temática é muito importante para que a gente desperte para alguma coisa. Você crê? O Senhor falou de forma em João 14 e 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece, mas vocês recebereis, porque está dentro de vós. Você acredita realmente que você, como salvo, o Espírito Santo está em você? Sim. Então a temática é, vamos avaliar isso aqui. Pois se o Espírito Santo está em mim, o Espírito Santo é o quê? Deus. O Espírito Santo está dentro de você, ele é Deus. Como é a sua perspectiva que Deus está em você diante de uma circunstância e de uma luta? Por que Deus está em você e Deus não vai botar você dentro de uma redoma para evitar os acontecimentos? Jesus disse, vai ser viver em meio a lobos, querendo devorar. Então você tem que defender essa vida de salvo, viver essa vida de salvo e lutar para que a vida abundante aconteça na sua vida. Aleluia. Aí Jesus diz, olha, o Espírito, o mundo não conhece, não pode receber, mas vocês conhecem e recebem, porque está em vós.
Então, a perspectiva de uma mente renovada diante de uma circunstância é agir a vida de salvo. É agir a vida de salvo. Uma vida, eu sou salvo, agora vou agir com a minha vida de salvo. E a vida de salvo que é crer. Olha, irmão, a mente renovada nesse momento vai dizer assim: Deus é por mim. Você crê que Deus é por você? Sim. Na hora que você está numa luta, na hora que você está enfrentando um acontecimento, ainda assim você acredita que Deus é com você? Sim. Esse sim é muito natural se dizer. Mas é isso que precisa a mente renovada. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 4 da segunda carta, versículo 3, ele diz que eu exorto a todo homem, para que ele tenha consciência na presença de Deus, para que ele se manifeste. Esse sim é natural, mas precisa você analisar o momento da circunstância, o momento do problema, como é que você se porta. Como é que você acredita que mesmo você estando daquele jeito, Deus está com você? E a única forma de você identificar-se, primeiro, tendo controle emocional. Paulo escreve dizendo dessa forma: que seja notório toda a sua quietude, perto está o Senhor. Que seja notória a sua quietude, perto está o Senhor. Então, a mente renovada comprova a renovação e crê que Deus faz parte da sua vida. É nesse momento ter autocontrole. E nesse momento, como é que você tem autocontrole ou se desespera? Ai, meu Deus, e agora o que é que eu faço? O que é que eu posso fazer numa situação dessa? Ai, meu Deus, só Deus. Então, Deus está fazendo parte da sua vida para que você haja como que ele agisse. Eu contei que nesse último AVC que eu tive, eu senti ele perto do regional, ia mais Josilda para Russas, eu diminui a velocidade porque eu tenho razão na minha mente. Se eu percebo uma mudança no meu sistema motor, no meu sistema imunológico, emocional, em qualquer parte do meu corpo, eu tenho que ser racional, eu tenho que prestar atenção àquilo. Então eu percebi que algo estava acontecendo, eu diminui a velocidade, mas eu não me apavorei. Autocontrole. Seja notório diante das pessoas, aqui é tudo, porque perto está o Senhor. Minha esposa estava do meu lado, ela não deu notícia. Ai, minha filha, pelo amor de Deus, eu estou passando mal, vou encostar o carro, eu vou morrer. Aí a Paulo, como é que ia ficar? Autocontrole, domínio. Perto está o Senhor. E se o Senhor está perto de mim, aleluia, eu posso declarar com a mente renovada: operando Deus, quem impedirá? Ele está no controle. Aleluia. Chega em Russas, desce do carro, evitando que ela perceba, evitando que Eline perceba. Disse: Eline, vai dirigindo o carro. Me entrei no carro, virei o rosto assim. José no banco traseiro, eu do carona conversando. Quando eu cheguei perto do espinho por ali, eu disse: Eline, meu filho, vai mais rápido um pouquinho. Pá, eu não gosto de andar rápido não. Meu filho, por favor, mais rápido um pouquinho, eu preciso chegar em casa. Aí ele acelerou mais um pouquinho. Cheguei aqui, ainda fui à rua comprar uma comida para comer, de bis, já sentindo o sintoma.
E orando, mas controle, olha. Fui comer. Aí quando eu coloquei a comida na boca, que já não entrou na boca, derramou. Aí eu disse, agora é hora da razão. Deus está em mim, aleluia. Ele está no controle. Mas a minha vida de salvo, que precisa eu viver a abundância, precisa da minha razão. Agora eu preciso ir ao médico. Elino, vamos para o médico? Tranquilo. Aleluia. Glória a Deus. Cheguei lá, corre para pegar uma cadeira de roda. Eu não fui esperar por cadeira de roda nenhuma, porque eu tinha que me apressar para cuidar da minha vida. Eu precisava de ter uma abundância de Cristo em mim. Eu não podia esperar e comunicar e demorar, eu não sei. Eu tinha razão, a minha razão de tem que ser pressa. Aleluia, Deus está comigo. Vamos lá. E eu fui, já entrei já lá. Glória a Deus, aleluia. Então, o mundo tem uma mente, pode alguns ter mudado. Você vê que tem gente que deixa de beber, deixa de fumar, deixa certas coisas, mudou a mente, mas não é renovada. E muitos cristãos estão vivendo isso, vivendo, salvo, mas como não tem renovo, ele busca por intermédio do pastor de uma igreja alcançar aquilo que como promessa é para que ela tenha uma vida abundante. E não é o pastor, não é a igreja, é você. A sua questão é você com Deus, e Deus está em você para que Ele se manifeste e para você viver essa vida abundante. Aleluia. Glória a Deus. Então, Ele está em mim. A minha perspectiva, perdi um emprego. Ai meu Deus, perdi o emprego. Bom, se Deus está em mim, a minha perspectiva é: Deus fecha a porta e abre porta. Aleluia. Se a questão é uma porta aberta, as escrituras afirmam: eis que há uma porta aberta, e é grande, só que tem obstáculo, e esse obstáculo é eu que vou ter que enfrentar. Eu quero viver a vida de salvo, eu quero a vida abundante, então eu tenho que enfrentar. Deus vai comigo, aleluia. Vou com Ele e Ele vai comigo, louvado seja Deus. Isso é maravilhoso. Perdeu o emprego, adoeci. Sucede a todos. Porém, quando a mente não é renovada, o que tem até uma mente mudada, deve ser tolos. Isso acontece com todo mundo. É assim mesmo. Não é assim. Não é assado. Aleluia. Você não está sentado nessa cadeira ouvindo essa mensagem hoje porque você veio apenas. Você está aqui porque Ele trouxe. Você crê que foi o Senhor que trouxe? Eu venho de carro, uns vêm de moto, uns vêm de bicicleta, mas você crê que foi o Senhor que trouxe você? Aleluia. Pois se o Senhor trouxe você, Ele não trouxe para lhe largar aí nesse assento. A Deus dará, como se diz. Ele trouxe aqui para que você se oriente pela unção da palavra que do altar vai te alcançar, e o Espírito Santo vai confirmar que Deus está na tua vida, e aquilo que é possível para Deus, Ele faz também ser possível na sua vida. Mandei agora há pouco para um irmão dizendo: irmão, a sua vitória está na sua perseverança. A sua vitória não é porque você chegou.
A sua vitória é que você concluiu a tarefa. Eu vi uma frase muito óbvia: faça certo que dá certo. É uma coisa muito lógica, não é, gente? Faça certo que dá certo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: ande dignamente, como o Evangelho diz. Acontece, irmão, que nós ouvimos e nós gostamos, porque, irmão, quando a palavra ela vem de motivação, quando a palavra é de esperança, quando a palavra é de fé, ela realmente move o nosso ser. Mas espera aí, o que você está ouvindo como esperança, como motivação, como de fé, ela não está associada a outras coisas? Normalmente está associado. Ela está agregada a outra coisa. Aleluia, glória a Deus. Jesus disse: se você fizer o que eu vos mando, você é meu amigo. Aí a gente, irmãos, Jesus é seu amigo. Peraí, essa é a abundância de Deus para o ser humano. Ele é seu amigo, mas peraí, como é que ele é meu amigo? Quando eu guardo. E sinceramente, irmão, honestamente, como Paulo diz, que todo homem chega diante de Deus com sua consciência, para que veja a sua manifestação. Peraí, que esforço você tem tido para se ajustar diante de Deus e guardar, fazer o que Ele lhe orienta? O Evangelho, irmão, é poder de Deus. Poder de Deus na prática. Não é poder de Deus no falar, é poder de Deus no agir. Existe uma história no Antigo Pacto, do Velho Testamento. A história de Gideão é bem interessante isso aí, porque Gideão, os medianitas acabavam com tudo de Israel. E Gideão um dia foi malhar o trigo, as primícias do trigo, os primeiros cachos. Ele foi lá e veio um anjo do céu, um enviado de Deus, e diz: varão valoroso. Olha que palavra linda. É tão bom quando a gente escuta do irmão: varão valoroso, varoa, servo. Não é bom a gente não sentir assim? Estimula a gente. Varão valoroso, vai nessa tua força. Peraí, qual era a força que ele tinha, que Deus o admirou tanto? A ação. Ele teve uma ação diante das circunstâncias. Ele queria se alimentar com o melhor trigo. Ele foi buscar o trigo e foi malhar. Varão valoroso. Então Deus enviou um mensageiro. Hoje não se trata de Deus ter enviado um mensageiro, irmão, aleluia. É preciso nós crer. O mundo não recebe porque não conhece e não pode, mas vós recebereis porque está convosco. Ele não enviou um mensageiro, ele mesmo veio e está em você. Abra o seu coração e não viva de especulação, mas viva a fé. Aleluia. Glória a Deus. O pessoal aprendeu, irmão, viver um evangelho místico no Brasil. Um evangelho de falácia, de profecia. Deus está mandando dizer para você e não acontece nada. Não acontece, porque não é a realidade do evangelho para aquele momento da sua situação. Deus vai entrar na sua casa, ver a sua casa está em pecado. Às vezes você está em desobediência, infidelidade. Aí eu estou dizendo, mas ele não vai. Mas
Você ouve sim de esperança e não procura se corrigir, porque Deus já vai desse jeito mesmo. Se a coisa fosse assim, irmão, nem precisava se converter. Para quê? Se não é para eu lutar para uma melhora, para eu mudar, para que se converter? Porque o que a gente mais deseja como realização nesse tempo presente é conquistar objetivos. E objetivo a gente conquista trabalhando. Trabalhando. Você não precisa ser crente, você não precisa crer em Deus, você não precisa de nada. Por quê, pastor? Porque Deus deu uma promessa para toda a humanidade. A prosperidade é dom de Deus. Então não precisa ser crente, não precisa crer, é um dom de Deus. Você recebe aquilo, você está instruído para aquilo, se mete, se envolve naquilo ali e dá tudo certo. Mas aí, a prosperidade é um dom de Deus, que Deus já deixou para toda a humanidade, é uma promessa. Aí o cabo se converte, em nome de Jesus, eu vou melhorar, eu tenho fé em Deus. E não muda, irmão, não muda no sistema, não muda o sistema de convivência com Deus no seu relacionamento. Não busca nada de melhora, não procura administrar. Você sabe que a grande maioria das pessoas que não dizimam, não é porque não crê em Deus não, irmão, é porque não sabe administrar, e o de Deus ele gasta e come, só que não resolve o problema, não resolve. Uma hora vai faltar, ou você nega, ou você é infiel, amanhã você é infiel, mas chega uma hora que não tapa mais o rombo de jeito nenhum, não tapa. Por quê? Porque o princípio é ser fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. E sendo infiel no pouco, você pode um momento ter muito. Você crê que Deus diz, Deus dá e Deus tira? É preciso a gente crer, irmão. A gente não pode crer apenas naquilo que favorece. A gente precisa naquilo que Deus toma como punição, como justiça. Por isso que Paulo disse no versículo 10: com o coração se crê para a justiça. Diga, Deus é justo. Deus é justo. Vocês estão entendendo, igreja? Sim. Dá para você dar um glória a Jesus? Glória. E dizer que Jesus é bom. E que Ele nos ama. E Ele também corrige. É glória. Glória. A perspectiva que eu devo ter com Deus em mim: perdi o emprego, adoeci, estou enfrentando um conflito. Esse é o mais difícil, porque não depende só de você, depende de você e do outro, não é assim? Mas como eu sou o que tenho temor, sou eu que tenho a mente renovada, sou eu que creio, sou eu que acredito que Deus está em mim, então a minha parte eu tenho que fazer. E você já viu um ditado popular que diz: quando no dois um não quer, não há briga? Então eu que tenho temor, eu que tenho a renovação da mente, eu que sei que Deus está comigo, sou eu que tem que ceder. Ah, não, eu estou no meu direito, aleluia,
Eu estando no meu direito, eu não abro nem para um trem carregado de chumbo. Aleluia. Pois o melhor, irmão, é abrir, ceder. Pedro, ele escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 23, dizendo o seguinte: que nós fomos gerados de novo por uma semente incorruptível. Fomos gerados de novo, aponta para onde? Mente. Nós fomos gerados de novo pela mentalidade. Antes eu era de uma religião tal, de um segmento tal. Aí eu ouvi a pregação do Evangelho, dei ouvido, gerou uma fé, o Espírito Santo veio, me convertei, eu aceitei e fiz a declaração: agora eu sou salvo. Glória a Deus, que maravilha! Pedro diz: essa semente é incorruptível, falando da renovação. Porém, eu até preguei para a irmã Josilda, agora recente, de manhã, quando Jesus falou: deixa o pai, deixa a mãe, deixa a família, deixa tudo, se você não fizer isso, você não é digno de mim. E eu preguei para ela falando: não é questão de eu não aceitar Jesus. Eu aceito Jesus, você aceita Jesus, mas a questão não é eu aceitar, é eu ser aceito por Ele. Olha aí a divergência aí. Então, do que Jesus está tratando desse assunto? Você não é digno de mim. Se você não a deixar, você não é digno. Jesus está falando da convenção, de uma convenção da sinceridade. Toda pessoa que aceita Jesus, ele aceita na sinceridade. Até porque João escreve na sua carta dizendo que ninguém pode receber o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém pode dizer que Ele é Deus, é Senhor, se não for pelo Espírito. Então, aceita na sinceridade. A sinceridade é aceitou, sou salvo. Porém, o que faz você ter a vida de um salvo não é a sinceridade, que a sinceridade, uma hora você é sincero, sabe? Vou desviar, não vou mais ser crente não, vou dar um tempo. Você também está sendo sincero, mas está se afastando, não é verdade? O que faz você se segurar não é a sinceridade, é a profundidade. É por isso que Paulo escreve lá e diz assim: é preciso você estar enraizado, arraigado, enterrado, fincado. É a profundidade no Senhor, na sua vida, pela renovação da sua mente, é quem vai fazer você forte. E você sendo forte, não quer dizer que você não passa por isso nem por aquilo, mas quer dizer que você supera, que você vence, que você chega lá, porque Deus é com você, e operando Ele, ninguém pode impedir. Então Pedro diz: semente incorruptível para a mente, gerado de novo da semente incorruptível, uma semente que está trabalhando em nós aqui, ó, germinando, aleluia, formando essa árvore maravilhosa. Glória a Deus. Eu quero, não vou estender aqui em Pedro. Eu vou usar a carta, o livro de Isaías, porque é dos patriarcas para a primeira aliança, mas transcende, ele é profético para nós. Como Jesus disse: ó, é o Espírito que você recebe, que o mundo recebe,
está convosco, para que você não se sinta órfão. Não se sinta órfão. O que é ser órfão? Ser órfão é não ter pai. No caso, não ter mãe. Então você é órfão. E a nossa aceitação, veja bem como é que João escreve no Evangelho. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho. Então Deus nos aceitou por doação de Cristo. Agora peraí, uma pessoa doada, uma pessoa adotada, ela vem de uma família, ela vem lá de outro lugar. Se ela for muito nenenzinha, você não leva a consideração ela porque ela é bebê, mas quando ela começa a crescer, e a estrutura dela, e a vida dela, e o comportamento dela não condiz com o seu carinho, com a sua atenção, com a sua boa vontade, é uma criança rebelde danada, aí você vai dizer assim: puxou aos pais. Mas o pai não é você que adotou? Puxou aquela raça lá. Então, quando adota-se uma criança, aleluia, é preciso eu aceitar a história de lá. Eu preciso amar a criança e a história de lá. E quando João diz dessa forma, que nós aceitamos, deu o poder de ser feito filho, está dizendo: Deus me adotou e eu agora aceito Ele como pai. Como pai. Ele me adotou sabendo a minha origem, aleluia. Você sabe da sua origem, você sabe de onde você estava, de onde você veio, mas Deus não é questão nem de fechar os olhos. Ele abriu os olhos e diz: vou lhe adotar em Cristo, e lhe abraça em amor. Abraçou você em amor, agora você aceita Ele como pai. Oh, glória a Deus. Aplauda Jesus enquanto eu bebo água. Então, Isaías fala nessa parte profética o seguinte, eu vou abrir e vou ler aqui, depois vocês leem em casa. Isaías fala no capítulo 45, no versículo 2, dizendo: olha, eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, coisas que vocês não deram notícia, e a riqueza encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o seu Deus, e que te chama pelo teu nome. Você não está aqui porque apenas foi evangelizado, não, irmão. Você não está aqui porque alguém orou por você. Está aqui porque Deus chamou pelo teu nome. Anderson, venha para mim, aleluia. Porque antes de tudo Ele já tinha você como filho da criação, e agora você tem filho da filiação do céu. Aleluia. Então Ele diz: olha, glória a Deus, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possais saber que eu sou o Senhor Deus, o que te chama pelo teu nome. Irmão, o conselho que Deus tem para nós: faça o que Deus diz. Deus nos chamou para ser mais frequente na igreja. Não seja como certos irmãos que não congregam, deixa de congregar, mas venha quanto mais vezes, aleluia. Deus nos chama para contribuir, para dizimar. Dizime. Deus nos tocou os nossos lábios para dar um novo cântico. Louve o nome de Jesus, aleluia. Deus te deu palavra de sabedoria para que você
possa falar a favor seu e a favor de outrem. Aleluia. Você pode seguir esse caminho, porque esse é o caminho que ele endireitou, esse é o caminho que ele tirou as tortuosidades, e o caminho que ele quebrou os ferrolhos, as portas de ferro, os ferrolhos. Você tem acesso, é o que Paulo escreve aos Hebreus, foi rasgado de alto a baixo. Você agora tem acesso ao trono da graça, irmão. Faça o que Deus diz, aleluia, e viva o seu milagre, e viva a sua vida de salvo, uma vida abundante no nome de Jesus, com toda a unção, cheia do Espírito, para lutar em defesa da sua fé, defesa do Evangelho, em causa própria e em questões, seja qual for, você está sempre batalhando e tendo a vitória, porque Deus é contigo. Amém? Aplauda Jesus aí.